Será que criatividade é só sobre talentos e dons? Ou também pode ser um modo de sobreviver? No episódio de hoje... Amei. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a criatividade, sobre outra perspectiva. Uma perspectiva muito mais de fluidez de vida, de sobreviver em alguma situação, a preencher algo que está faltando. Muito mais do que sobre um propósito, ou um talento, ou um dom. A criatividade, na verdade, eu nem sou uma pessoa muito criativa. Eu sou uma pessoa muito mais prática. Mas eu precisei criar novas formas de viver, novas formas de utilizar o meu tempo, novas formas de aproveitar o fôlego de vida que eu tenho. É muito mais sobre uma resposta à vida que Deus me deu do que uma perspectiva de criar algo, de ser uma coisa diferente do que eu sou. Para vocês, a criatividade e a produtividade está muito mais ligado a algo forçado ou a necessidade de estar ali vivendo? Todo mundo pensando, porque... Profundo, Tu gente. é doido. Essa sua amiga é muito intelectual, né? Total, gente. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, Paty, a Paty sim é uma pessoa muito criativa. Eu sou uma pessoa da área da criatividade, né? Eu sou formada em publicidade, trabalho com criatividade e entendo que a criatividade é um dos dons que Deus me deu. E quando eu tenho essa perspectiva do que é ser criativo, eu entendo que a criatividade ela está muito relacionada à solução de problemas. Você ser boa e encontrar soluções para os problemas que você está vivendo. E eu acho que a Paty é muito boa nisso. Eu sei que às vezes a gente leva a criatividade muito pro lado artístico, né? Que é uma coisa, assim, que é mais natural minha, sei lá, de escrever, de pensar sobre as coisas, de criar algo, né? Mas a criatividade, ela é basicamente, quando você estuda, você entende sobre isso, ela é basicamente ser bom em solucionar problemas, né? Dentro do seu contexto, Dentro do seu contexto, exatamente. Você pode ser criativo enquanto artista, né? E de pintar e de fazer inúmeras coisas, mas você pode ser criativo em resolver os problemas que você está passando. E eu acho que isso é muito o que tu tá trazendo pra gente quanto tema, né, Paty? De que a criatividade, ela entrou na tua vida muito como uma solução de problemas para aquilo que você estava passando, né? E a tua pergunta é? Até eu me perdi depois dessa. O bom é que nesse episódio eu já tô achando que eu sou mais criativa do que eu achava que eu Pois era. daí, já tá criando soluções. Mas enquanto ela acha a pergunta, eu queria só comentar uma coisa que eu, por incrível que pareça, eu lutei muito pra me achar uma pessoa criativa. E talvez as pessoas olhem pra mim e me achem muito criativa, né? Mas o que era o meu grande problema, eu acho que em relação à criatividade, é porque eu sempre vivi me diminuindo, né? Então eu sempre tive aquela visão de que assim, não lance um problema pra mim, olhando pra essa perspectiva de resolver problema. Não lance um problema pra mim porque eu não vou saber resolver. Porque pode ser que a Dani tenha uma solução melhor. E se eu der a minha solução e não for muito boa, eu vou ser diminuída. Então, se eu vou me apresentar para alguma coisa artística e eu não for tão boa, meu talento não vai ser tão reconhecido. Então, a minha criatividade, eu meio que botava ela assim, dentro de uma caixa e dizia que não tinha, porque era mais confortável para mim, do que enfrentar os problemas, olhar para eles e dizer, vou pensar numa solução para isso, ou então vou me expor porque tenho ideias, ou porque sou boa no improviso. É engraçado quando você passa... E isso é interessante, como eu também sou da área, né? Porque muita gente chega e diz assim, eu não sou criativo. Então, né, a gente ouve muito isso. Eu não sou criativo, não sou... Diz aí tu, porque eu não sou criativo. E aí é interessante que, assim, às vezes é só a exposição. Então, quantas vezes, eu tava pensando, eu dei uma ideia absurda. Mas a minha ideia absurda, alguém foi lá, melhorou ela e conseguiu resolver o problema. Sim. Ou pensando melhor, eu dei uma ideia absurda, aí depois você vai ajustando, não é absurdo, mas se fosse tal jeito, opa, sim, isso aí dá certo. Então, e eu gosto muito de pensar que a criatividade, ela é um exercício. Então, se a gente exercita, pensar um pouco fora da caixa ou resolver problemas, a gente vai melhorando pouco a pouco. É igual se você começa a fazer um determinado hobby, né, artístico mesmo, agora usando criatividade. Eu vou fazer decoração em xícaras, né? Pensando aqui nas xícaras. Então, o primeiro vai ficar
Dependendo do seu talento, né? Mas vai ficar provavelmente bem ruim. E depois, quanto mais você vai ali, você vai se aperfeiçoando, né? Então, a criatividade, ela é também um exercício. Então, a gente precisa exercitá-lo. Mas volta pra pergunta. Isso. Sim, a pergunta. Desculpa, gente. A gente volta. A gente Não, a pergunta é mais Episódio assim, mais orgânico. que eu soltei o tema agora. Isso, a gente vai construir ele aqui. Totalmente sem roteiro ele. A pergunta é sobre, para vocês, a criatividade vem de forma mais forçada, que é uma coisa demandada a vocês, ou vocês produzem como uma necessidade de fazer algo? Porque, tipo, no meu caso, já respondo a minha própria pergunta, sempre foi algo muito... agora que eu parei para pensar um pouco, né, ouvindo vocês falando, eu sempre tive essa criatividade, como a Duda falou, de resolver problemas, muito mais porque eu não consigo ver uma coisa e não tentar resolver. É diferente da Babi, que ficava preocupada se ia ser a melhor solução. Eu só precisava fazer alguma coisa para aquilo resolver. E está muito ligado também à minha forma de expressar cuidado, que é servindo. Então, se eu vejo um buraco, se eu vejo um problema, se eu vejo uma necessidade, eu tenho necessidade de ir lá e preencher. E isso serviu para mim mesma também, né? De eu ver que eu estava passando por um processo onde eu tinha um buraco de rotina muito grande, então eu precisei fazer algo para que aquilo não ficasse, não fosse um momento para eu sofrer, mas um momento para eu fazer alguma coisa com o meu sofrimento. Sim, legal. Para mim, eu acho que tem dos dois lados, assim. Eu acho que eu sou naturalmente mais criativa, artisticamente falando também, né? Que eu acho que tem a ver com esse contexto que a Paty está dizendo. Isso também me é demandado dentro da minha rotina de trabalho, né? Dentro daquilo que eu preciso fazer. As minhas soluções de problemas, elas precisam ser criativas, né? A forma de comunicar as coisas para as pessoas, contextualizando, né? Eu trabalho com comunicação cristã dentro da minha igreja, né? Há mais de 10 anos. Então, eu busco uma forma criativa de levar a mensagem do evangelho para as pessoas, né? Então, isso me é demandado, mas isso também flui muito naturalmente para mim. De forma pessoal, isso se traduz muito na escrita. Eu me comunico muito melhor escrevendo, eu acho. Não que eu seja ruim me comunicando falando, mas eu acho que a minha escrita, ela traz uma profundidade maior. E isso, para mim, é muito natural, assim. Essa semana... não quando vocês vão ouvir esse podcast, mas essa semana, quando nós estamos gravando, eu estava sentada com a minha filhinha no tapete e me veio a ideia de um texto, assim, de uma forma muito clara, né, sobre amizade, né, sobre quantas vezes eu tive medo de que meus filhos não tivessem amigos. E isso, para mim, é muito natural. Não é uma coisa que eu preciso forçar, que eu preciso ficar cascavinhando. Eu quero escrever sobre isso. Não, eu quero escrever, aquilo vem sobre a minha mente e eu começo a escrever sobre aquilo. Então, assim, respondendo sua pergunta, eu acho que tem dos dois. Eu sou demandada dentro do meu trabalho, dentro das minhas responsabilidades, mas isso também flui para mim de forma muito natural. No meu caso, já puxando esse gancho aí, porque eu acho que tem um pouco a ver com a minha resposta, eu já não sou tão demandada no meu trabalho, porque... Eu já trabalho fora da área da comunicação, da criatividade, assim, né? Porque eu sou do jurídico, né? Então, o meu trabalho é mais formal, mas a gente também lida com muitos problemas que têm que ser resolvidos. Então, no meu caso, é a criatividade para soluções, para pensar rápido, para saber a quem acessar. Então, isso me é demandado no trabalho, mas na minha vida, a criatividade flui muito, naturalmente. Quem vê, né, quem me acompanha, sabe, sei lá, os vídeos. Eu fico aí fazendo uns vídeos na internet, viu, pessoal? O improviso é muito, assim, rápido pra mim. Às vezes, sem brincadeira. Eu tô apresentando alguma coisa, eu falo coisas que depois as pessoas dizem, menina, eu ri tanto quando tu disse tal coisa, e eu fico, gente, Porque é uma sacada que me vem na hora. É muito realmente natural, e eu sei que é o Espírito Santo, né, que nos faz com esses dons, mas... Também tem dos dois. Mas no meu trabalho, as demandas são mais assim... eu acho que como eu tenho uma mente mais criativa, então eu vejo como alguém fala alguma coisa, eu já penso logo como é que eu posso resolver, qual é a solução que eu vou demandar aqui para esse negócio. Talvez eu nem seja tão demandada para ter essa criatividade. Mas é bem... Na minha cabeça, ela flui bem natural, assim, isso. Às vezes eu nem sei se eu tô... Eu, assim, diferente da Paty, que eu acho que ela tinha
esse espaço na vida dela, onde ela preencheu com criatividade, às vezes, eu fico buscando um espaço na minha vida para colocar a minha criatividade para jogo, né? Tipo assim, tentando ali uma brechinha para escrever um pouco mais, para tipo, aprofundar algum assunto que me vem na minha mente. Tem muitas coisas Fazer um podcast. Isso. Exatamente. Tem muitas coisas que eu, às vezes, anoto assim, só ali uma frasezinha que me veio e eu fico tentando buscar espaço onde eu vou conseguir escrever e aprofundar isso. Eu quero comentar que eu adorei saber que eu sou uma pessoa criativa dentro do meu contexto. E aí vocês falando, e aí eu parei pra pensar, né? Eu realmente, assim, a minha criatividade, ela vem totalmente sob demanda, mas não de uma forma forçada. Eu não tenho nada a ver com artes, meu trabalho não tem nada a ver com artes, e eu não tenho criatividade nenhuma nesse ramo. Mas, por exemplo, eu trabalho, eu sou médica, dentro de uma população que tem um contexto muito vulnerável. E eu tenho que fazer o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, que são muito poucos, na maioria das vezes. E isso exige muita criatividade, né? E eu considero que eu sou relativamente habilidosa nisso, assim. Eu acho que eu consigo realmente alcançar um objetivo acima da média dentro das ferramentas que eu tenho. Com as minhas crianças, eu preciso ser criativa com elas. E eu acho que eu consigo. Entra também o comentário da Dani sobre você treinar, né? Eu consigo ver uma diferença muito grande do período que eu tive minha primeira filha, comecinho na maternidade, né? E que eu era extremamente travada para fazer muitas coisas, assim, eu tinha muita dificuldade. E aí hoje, 4 anos depois, um pouco mais de 4 anos depois, assim, eu já noto que eu tenho muito jogo de cintura para lidar com diversas situações, assim, de educação, de saber conter uma birra, de sair pelo mundo com elas e enfrentar os milhões de perrengues que acontecem quando você está com criança. E eu me considero muito boa nisso, assim, eu não tenho muito impedimento de sair com elas ou de educar mesmo, ou de buscar formas de ensinar dentro do linguajar delas, embora eu nunca tenha sido uma pessoa que trabalhava com crianças, que trabalhava no Ministério Infantil, nunca tive um jeito muito lúdico, mas nisso a gente vai se reinventando, vai resolvendo problemas, vai atendendo às demandas que vão surgindo, e é isso, eu acho que dentro do contexto em que eu preciso, eu sou criativa. Sim. E adorei saber disso. Descobrindo. O pessoal que tá ouvindo também, né? E isso é bom para as pessoas também se irem identificando, né? Porque Verdade. se me perguntasse a primeira coisa, eu ia dizer que eu não exercia criatividade nem por um lado nem pelo outro, na pergunta da Paty. Eu acho que tem uma questão muito também de fase de vida. Então, eu tava pensando, né? Eu sou demandada às vezes no meu trabalho, eu já fui mais, porque eu já trabalhei mais com a parte de marketing, criatividade, eu estou na gestão, então um pouco menos, mas a gente continua, né? Mas eu sou muito demandada em criatividade na igreja, onde eu sirvo. Como eu sirvo em eventos, aí o pessoal, pensa aí, Dani, numa ideia de decoração, pensa aí numa ideia de não sei o quê. Dani... mas eu falo de fases em que sentido? Quando eu morei em São Paulo sozinha, eu tava longe dos amigos, eu tava com uma nova rotina, um novo local e tudo mais, eu tinha muito tempo livre. Eu não tava servindo numa igreja tão assim, então eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? O que eu faço com isso? O que eu faço? É muito tempo. Então, assim, foi bem desafiador naquela época. Então, pra mim, naquela época, foi assim, eu preciso ser criativa. Eu sou uma tia muito presente, né? Então, de ser criativa com as minhas sobrinhas. Então, às vezes, elas me demandam assim, tia, vamos brincar? Eu lembro de já ter feito, assim, torneio dos jogos que tem em casa. Ficar procurando o que é que tem. Vamos criar um torneio dessas coisas que estão aqui. Que, tipo, às vezes não faz nem o menor sentido. Mas porque combina com elas, né? Hoje eu já arranjei um tempo diferente com elas, né? De estar correndo. Então, eu acho que também tem as fases de vida. Assim, teve fases que não dava tempo de pensar nessa criatividade, né? Como a Duda falou, assim, não tava sobrando. Então, depende muito, assim, eu acho que até do pessoal que tá ouvindo a gente, né? A Dani já entrou até um pouco no próximo tópico, que não é bem uma pergunta, é mais um tópico mesmo, que é sobre essa criatividade cotidiana, de você, muitas vezes, ter que improvisar. Às vezes você, queria muito fazer uma receita X. Só que quando você vai começar a fazer receita, você descobre que não tem todos os ingredientes. Então você precisa ali criar uma receita nova, com base numa receita que você queria, ou mesmo desistir e começar uma coisa do zero. Tem muito isso de você aproveitar aquele momento que poderia ser um problema e realmente transformar aquele momento de problema em algo novo. Como a Fiamma até falou, né? Tipo, de você
tá numa viagem com criança e às vezes acontece alguma coisa, a criança se chateia, a criança se enfesa, ou acontece, ou não tem onde trocar a criança, ou não tem o que fazer com a criança naquele local, e você precisa se adaptar àquelas situações. E eu acho que criatividade está muito ligado com adaptação. Você se adaptar, tanto na parte criativa, né, de você se adequar ao contexto daquela criação, com os recursos que você vai ter. Porque muitas vezes, né, como a gente estava falando, né, tipo, de não dar, porque a minha ideia é absurda, muitas vezes a gente tem uma ideia que é desproporcional à realidade. Mas você vai se adequando com a criatividade. Né? E criatividade tem muito, muito, muito a ver com repertório, né? Eu sempre digo isso para quem trabalha comigo, assim, criatividade é referência. Quanto mais referência de mundo você tiver, quanto mais você lê, quanto mais você ver pessoas resolvendo problemas, quanto mais você ver, sei lá, pessoas lidando com momentos difíceis, momentos de caos, perdas, e você vendo aquela pessoa buscando soluções para aquilo, mais você vai tendo repertório para quando chegar a sua hora de ser criativo, você conseguir ser criativo e resolver aquele problema. E esse que era para ser um podcast assim mais leve, a gente tá aprofundando, porque a gente tem dificuldade. A gente é criativa. Mas é isso, assim, eu acho que quanto mais repertório a gente tem, tipo isso de receita, né? Se a gente sabe que uma farinha de aveia, ela faz, sei lá, o mesmo efeito de uma farinha de trigo, a gente pega a farinha de aveia, se a gente não tem de trigo, e a gente coloca lá. Mas se a gente nunca soube disso, a gente não vai olhar aquele ingrediente e achar que ele vai caber na nossa receita, né? Quem nunca cozinhou é mais difícil improvisar, né? Isso. Então é isso. Eu acho que criatividade tem muito a ver com isso de você se expor também, né? De você se expor, de tentar, como a Dani disse, mas de você consumir as coisas com esse olhar, de entender que aquilo pode ser um repertório para você. Isso é bacana também, porque quando a gente pensa no contexto de... A gente sempre volta pro contexto de igreja e contexto de vida, Nossa né? vida, né? Somos crentes. Gente, hoje na minha vida eu faço muita coisa que eu aprendi a fazer servindo. Que eu não sabia fazer, mas que me foi demandado na igreja. E aí eu me coloquei numa situação de, gente, eu não sei fazer isso, tipo, eu não sei resolver isso. Mas aí vem e você tem que resolver, e a criatividade surge, você tem uma ideia, acaba resolvendo alguma coisa. Aquilo você vai usar na sua vida profissional. Às vezes eu tô lá no meu trabalho e a gente vai resolver organizar algum evento, e aí alguém coloca um problema e eu já lembro, opa, não, eu já fiz uma conferência lá na igreja que a gente passou por isso, então a gente pode acessar isso, isso e isso. Ou seja, a criatividade veio em algo que eu tive que aprender antes e eu estou usando ela agora, né? Então, os contextos da nossa vida, eles podem nos gerar esse repertório para que a criatividade vá fluindo. E, às vezes, a gente tem ideias criativas para solucionar problemas que são simples dentro do que a gente tem, mas que torna aquilo uma outra coisa. Se você for pensar numa decoração, às vezes você vai, eu só tenho aqui um papel alumínio, eu preciso fazer um background ou um espaço para tirar fotos. Eu vi um vídeo um dia desse no Instagram, a pessoa colocando assim numa tela, vários papéis alumínios assim amassados e tal, e aí colocava uns balões. Cara, fantástico, eu nunca tinha pensado. Se você me dissesse, só tem um papel alumínio e preciso fazer um background, eu nunca tinha pensado nisso. Mas já uma ideia fazer simples, novo. Um material simples que estava ali à minha disposição, eu trouxe uma outra vida para ele, né? Sim. E às vezes é nessa hora que a pessoa diz assim, eu não sou criativo. Mas assim, você nunca viu a ideia, você não procura, você nem vê coisas diferentes, né? É totalmente fora do seu contexto. Total. Mas de sair de fora um pouquinho da caixa, às vezes, de ver uma coisa. A gente precisa ter essa questão de olhar outras culturas, né? Eu tava compartilhando com a Babi mais cedo, de uma maquiagem que eu vi super diferente e tal. E aí foi o vídeo de tal, eu vi o vídeo, né? Essa pessoa se maquiou assim porque ela viu várias pessoas do outro lado do mundo, numa viagem. Sim. Então, assim, é repertório, né? Então é bem legal isso. E é legal até para você que tá ouvindo a gente se mexer, né? Sair, assim, às vezes do lugar que a gente se coloca, nesse lugar de, não, eu não sou criativa, isso aqui não é para mim. Às vezes, quantas ideias você já teve que você compartilhou e não se tocou que eram ideias criativas, ou que você não quis compartilhar porque achava que não era relevante ou não era criativo e tal. Às vezes o seu dia a dia precisa de ideias que você já teve. E aí você vai acessar esse lugar e, uau, realmente, olha, isso aqui na minha rotina, se eu tivesse um pouquinho mais de criatividade, eu conseguia inserir aqui a atividade física, ou conseguiria ajustar a minha alimentação. Não sei, eu acho que a gente, pelo que a gente está conversando aqui, eu estou começando a pensar assim, cara, acho que até na minha vida eu preciso ser um pouco mais criativa. Aplicar mais. Às vezes o que falta é aplicar. Isso, é verdade.
Já introduzindo o próximo tópico, diferente da Duda, eu não sou muito das perguntas, eu sou mais dos tópicos, né, de levantar alguma discussão. Puxando muito essa questão de criar coisas, de você ter repertório. Quando a gente olha sobre a perspectiva da fé, da criação de Deus, né, de criar o mundo, de criar todas as coisas, e a gente vê que todas as coisas que a gente, por mais diferentes que sejam, de culturas diferentes, né, a gente vive num próprio país que tem muitas culturas diferentes, que tem muitas coisas diferentes para a gente crescer e aprender, mas tudo veio de uma criação base. E isso serve muito para mim, né, como exemplo, de realmente ter uma base para as coisas, eu vou criar uma coisa nova, tá, mas qual vai ser a minha base? A partir de onde eu vou começar? E para mim, que sou uma pessoa muito eclética de gostos, né, eu gosto de coisas bem aleatórias, eu me interesso por coisas muito aleatórias. De fato. Eu não sou aquela pessoa que sabe profundamente um assunto só, mas eu sei um pouquinho de quase tudo. É verdade. Isso mesmo. Então, para mim, Devia ter um quiz, inclusive, aqui com a Paty acertar todas. Então, muitas vezes eu preciso realmente lembrar dessa base, para que as soluções não sejam coisas desconexas, mas algo que realmente vá fazer sentido e resolver realmente de fato. Não só o problema, mas realmente não uma coisa que vai servir só para mim. Porque muitas vezes, se eu fizer uma coisa muito aleatória, talvez para mim faça sentido, mas não vai agregar para as pessoas que estão ao meu redor. E tudo bem se não agregar ninguém ao meu redor, tá? Às vezes eu só preciso colocar alguma coisa para fora. E talvez você precise só colocar para fora algo e tirar, às vezes, algum sentimento ou alguma ideia do lugar, mesmo que ela não vá se tornar nada. E isso também é exercer criatividade. Sim. Mas quando você vai colocar para fora, quando você vai dar um propósito, você precisa ter alguma base. E eu queria que vocês comentassem sobre de onde vocês tiram essa base. Eu sei que vocês vão colocar tudo na fé, mas tem expandir um pouco mais. Aquele meme, né? Eu sou evangélica. Isso. Eu sou evangélica, mas também tenho um TikTok. Eu perdi um pedaço da pergunta. De onde é que vocês tiram a base de quê? Da criatividade. Pra tipo assim, de onde é que surge assim, as suas ideias e tal, as suas coisas? Pra onde é que você... As suas referências, o seu repertório. Enquanto ela não pensa... pode falar. É pra mim, eu tava esperando por mim. Depois aquele meme apareceu. Não podem ir falando. Não, a gente tá brincando. Vai, amiga. Eu gosto muito de consumir, né, assim, não consumir, calma, consumismo e tal, essas coisas de compras, misericórdia, mas eu gosto também, mas com aquele... Sem criar dívidas, galera. Não, mas eu gosto muito, assim, de ver vários vídeos, né, eu gosto das mídias, então eu gosto de séries, às vezes o que está acontecendo numa série, mesmo que antiga ou nova, me gera ideias, assistir documentários, talk shows, no meu caso, né, porque eu tô trazendo muito pra minha vida, assim, eu na verdade acho que acesso muita coisa do que eu vivo, do que eu faço, então eu tenho a plena convicção de que é o Senhor, é o Espírito Santo que faz, e é engraçado isso, porque realmente a gente é evangélica, e a gente sempre volta para esse ponto de Deus faz, porque eu passei por um tempo, inclusive esse ano eu tive uma experiência de, estou aqui no momento que preciso entrar numa apresentação, e é sempre muito improviso, eu não sei o que eu vou fazer, na última conferência de mulheres, inclusive, eu não sabia o que eu ia falar, o roteiro não tinha chegado aí nas minhas mãos, eu tinha que falar muitas coisas que eram protocolares, e eu não sabia. E eu comecei a meio que entrar em pânico. Meu Deus, eu preciso disso aqui, porque eu vou passar vergonha, eu não vou saber fluir. E eu senti claramente o Espírito Santo dizendo, vai pra trás do palco. E aí eu me virei, assim, eu me lembro que no canto, assim, me virei pra trás. Eu disse, Deus, eu não vou saber fazer nada. Aí o Senhor disse, é assim que eu preciso de você. Porque eu não quero que você faça nada, eu quero fazer em você. Gente, isso pra mim foi tão forte. Porque eu peguei, a menina me deu o microfone, eu lembro demais, me deu o microfone e eu disse, Deus, tu vai fazer então. Tu vai fazer um negócio extraordinário, porque eu não sei o que eu vou fazer. Peguei o meu celular sem nada anotado, porque eu precisava do Notas pra olhar pra ele. E eu entrei lá, não sei o que, quando eu saí... Gente, assim, Deus fez, além do que eu poderia fazer. Eu acho que eu nunca tive tanta criatividade pra dinâmicas, eu nunca lembrei tão rápido do nome dos patrocinadores que eu tinha que falar. E não foi eu. Tipo, foi Deus que realmente fez em mim. Claro que existe um repertório de criatividade, do fluir rápido da minha mente. Da prática, né? Da prática. Mas existe esse lugar de...
Eu sei que a fonte é o Senhor e Ele vai fazer, e por mais que eu consuma tudo, vem daqui, né? Ai, cansei, falei tão rápido. Falou rápido mesmo, bateu o meu recorde. Eu acho que, assim, tirando tudo que a gente já falou, né, que vai se repetir, pra mim funciona muito entender por que aquilo é importante. Então, por exemplo, escrever é uma coisa que eu coloquei na minha vida, né? Gosto de escrever de vez em quando, assim, às vezes eu passo meses, né? Mas, assim, por que é importante? Então, quando eu entendo cientificamente por que aquilo é importante, é muito mais fácil para mim poder colocar em prática. Por que a criatividade, ter vários hobbies é importante? Então, quando eu entendo isso, é mais fácil de eu ir lá e aplicar. Porque, na prática, eu sou a pessoa que, por exemplo, eu comprei aquele negócio do Bobbie Goods, né? Aí eu pedi pro meu irmão de aniversário. Nossa. Aí eu pedi com as canetas e tal. Por quê? Porque eu sempre gostei de pintar. Eu sempre fui aquela criança que eu amava pintar. E eu gostava, assim, de pintar até... Aí quando eu vi aquela coisa assim, isso aqui vai dar certo pra mim. Gente, foi péssimo. Por quê? Porque as canetas eram poucas. Então a quantidade de cor não era... Ficava feio. Aí eu vi, comparação, né? Aquilo que a gente já falou em outro podcast. Eu vi dos outros assim, nossa. Quando eu terminei de pintar o primeiro, eu fiquei assim, arrasada. Nossa, é tão feio. Aí eu pintei o segundo. Aí ficou feio também. Aí eu fiquei arrasada. Aí a minha sobrinha pediu pra pintar um. Ela tem 12 anos, né? Aí eu deixei. Aí o dela ficou mais bonito que o meu. Aí eu fiquei assim, poxa. E ela passou na minha cara. Sim, óbvio, né? Ela, claro. tia, o meu tá muito mais bonito que o seu. Aí eu sei. Tô vendo. Então a gente vai pra questão de performance, né? Que é uma coisa que a gente não deveria chegar. Não sei se tu vai falar disso, amiga, mas infelizmente é uma coisa que a gente não deveria chegar. Eu sei que eu não deveria chegar, me preocupar com performance no momento de hobby, mas acabei indo pra esse lado, né? Mas assim, pra mim, eu exerço criatividade ou eu faço qualquer outra coisa assim, me move, quando eu entendo o porquê. Eu acho que eu não consigo sair da fonte Deus, assim, de verdade. Tanto porque a criatividade ela é algo que está muito no meu dia a dia e realmente o Senhor ele é a fonte disso. Eu olho para as soluções que eu encontro e eu vejo, meu Deus, como foi Deus que fez isso aqui, né? Deus que me deu como criatividade. Como realmente eu tenho muita clareza de que essa criatividade é um dom de Deus para mim, um dom natural, algo que flui naturalmente. Eu não preciso me esforçar para isso. E quando eu não preciso me esforçar para isso, eu naturalmente acho isso muito bonito, porque realmente me lembra de que não sou eu. Porque as coisas que nós precisamos nos esforçar, elas precisam ser feitas por nós, né? Mas quando nós não precisamos, a gente realmente sabe que vem do Senhor. Mas eu acho que tem esse ponto. E tem a questão assim de consumir outras coisas. O que é que eu tento fazer? Eu tento buscar referências fora da minha área, né? Então, assim, eu sou crente, eu sou uma pessoa da comunicação visual e tal. Então, assim, eu tento consumir algumas coisas, eu tento ler algumas coisas, eu gosto de ler ficção. Então, eu gosto de ver alguns contextos diferentes que vão me dar, às vezes, alguns insights, né? Então, tipo, como a Babi comentou também, às vezes eu gosto de assistir documentários, né? Então, assim, a partir daquilo ali, sei lá, um documentário sobre animais, né? A partir daquilo ali, como referência, poxa, como é que o macaco se comporta na natureza? Aquilo, às vezes, traz para minha mente algum insight, alguma coisa que eu vou aplicar lá na frente, né? Então, tem esses outros contextos também. Eu acho que isso é muito importante para a nossa criatividade fluir. A gente sair um pouquinho da nossa bolha, Verdade, né? Verdade. Claro, como nós somos evangélicas, a gente não tem como voltar para fugir desse contexto, né? Quando a gente está inserido dentro da igreja, eu acho que a igreja realmente nos possibilita isso muito de sair da nossa bolha, né? Porque eu acho que se nós não estivéssemos envolvidas com a igreja, porque não é só estar na igreja, mas é servir, né? Realmente estar envolvidas ali. A gente talvez se limitaria ao nosso contexto de trabalho, né? Talvez ali sair com os amigos, assistir uma série, algo do tipo. Mas a igreja, ela nos tira muito dessa nossa zona de conforto, né? De a gente não só servir naquilo que a gente se identifica, mas a gente servir aonde precisa. E aí, quando a gente serve aonde precisa, a gente se coloca, talvez, em situações
em locais onde não são naturalmente os nossos dons que estão fluindo ali, né? Eu acho que é isso. Arrasou. Fih. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de estudar. Então, o que é o que se expor pra mim, eu não sou muito, não acho que eu seja muito de consumir conteúdo, como se fala, mas pra mim, até quando é uma coisa mais digital, mas eu procuro assim um curso com base em evidência, aquela coisa um pouco mais com cara de que tipo estou estudando, né? Eu não sou muito de consumir conteúdos assim, tipo, nem mesmo de ver muitos vídeos ou de acompanhar muitas pessoas na internet, mas absolutamente tudo que eu preciso fazer, eu estudo através de um curso, ou de um livro, ou pego um artigo, ou algo assim. Só que, assim, em muitas coisas, por exemplo, principalmente em relação às crianças, eu estudo ali um tema, tipo, vou estudar sobre a parte para introduzir a alimentação, para ensinar a dormir, alguma coisa, alguém que fala sobre educação, temperamento infantil. Só que, assim, eu me exponho àquele conteúdo, eu pego aquilo que foi dito ali como verdade, mas eu adapto, a gente adapta a nossa realidade, né? Então você cria o seu jeito de fazer baseado naquilo. O conteúdo que você consome, o conteúdo que eu consumo no caso, ele me serve de brainstorm. É uma chuva de ideias para eu pegar e adaptar para minha realidade, da minha família, da minha casa, de onde eu moro. Enfim. Então, e aí, que todo mundo falou e que na verdade não dá para fugir, assim, eu acho que não importa o quanto você estude para ser mãe, se você realmente não tem o Senhor ali na base de direcionar, tem horas que dá um desespero. Acho que a Duda confirma muito o que eu tô dizendo, né? Porque não importa o quanto de conhecimento você tem, as coisas fogem muito do roteiro na maternidade. E eu acho que na medicina da mesma forma, né? Os pacientes não leem o livro, as coisas fogem muito do roteiro, muitas vezes a gente não tem o material que seria mais ideal para trabalhar, então o Senhor, a gente vai ali pedindo direcionamento a Deus e acontece aquilo, muitas vezes acontece aquilo que a Babi disse, né? De você ter ali um direcionamento claro. Pede desse jeito, ora assim, busca assim, ou faz isso. E na verdade é isso que faz total diferença, porque é isso que faz essa adaptação que você faz, essa criar a sua maneira, na verdade, ser a sua maneira, a maneira de Deus. E é isso que faz a coisa funcionar e frutificar. Só pra gente encerrar aqui o bate-papo, o último tópico até me perdi um pouco, porque vocês foram bem diversas, mais do que eu imaginei. A glória de Deus. Muito no tópico de que a nossa perspectiva sobre a criatividade muda muito a forma que a gente utiliza ela. E eu acho que nessa conversa a gente conseguiu atingir muito isso, de mudar a perspectiva até mesmo umas das outras sobre a criatividade. Sim. E a minha intenção em levantar esse ponto é realmente colocar para as pessoas e para a gente também refletir um pouco dessa fluidez da vida, de criar coisas novas a partir de coisas que parecem despretensiosas. Sim. Seja num hobby, seja numa receita nova, seja numa escrita terapêutica ou criativa, seja na criação dos filhos, seja no trabalho. Vocês foram destrinchando um pouco o trabalho de vocês ao longo das respostas, e o meu trabalho, apesar de eu ser da área financeira, é muito dinâmico, porque eu faço relatórios financeiros, faço pagamentos, prospecção de fornecedores e tudo mais. Mas se uma maquininha da loja deu problema, as pessoas recorrem a mim. Porque deu problema em tal coisa lá no industrial. O problema chega até mim. É porque tu tem a figura de gestora, né? Então não adianta. Gerir, ser criativa. Então acaba que eu preciso criar, apesar do meu trabalho ser muito pragmático e de rotina, acaba que me demanda muitas coisas. Além de que a minha visão ser muito diferente da gestão que estava antes de eu chegar, também me proporciona criar coisas novas. Sim. Porque eu vou conseguindo adaptar e melhorar e dar uma nova cara, né? Uma coisa mais dinâmica, mais moderna do que estava sendo feito. E a intenção da conversa é muito essa. Para a gente finalizar, eu queria muito mais soltar essa bola, olha. Soltar esse ponto dessa fluidez, muitas vezes a gente cria algo com propósito, muito que na despretensão. A gente até falou em episódios anteriores sobre isso, né? Que
pra mim não foi tão intencional inicialmente, mas ao longo do percurso eu fui vendo um propósito. E muitas vezes a gente pode fazer algo, sei lá, uma receita despretensiosa e descobrir que tem muito talento para aquilo. Não foi o meu caso. Eu comecei a pintar e descobri que eu realmente sou uma pintora de hobby. Eu não sou uma Jenny Keller. Não sou uma Jenny Keller. Mas é algo que pra mim me faz bem. Eu descobri que pra mim, eu sempre gostei muito de pintar lápis de cor. Eu não fui pra onda do Bob Goods porque pra mim eu nunca fui da canetinha. Mas com o tempo livre, assim, né, como eu falei, de preencher a rotina, eu passei para aquarela e acrílica e tela e taças e xícaras e fui aumentando o repertório porque é algo que me faz bem, é algo que realmente tira a minha cabeça daquele modo automático, algo que realmente minha criatividade flui, até eu consigo organizar meus pensamentos, organizar melhor minhas decisões, é algo que flui na minha vida despretensiosamente, mas que gera depois um propósito diferente. Uau. Gente, eu amei esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aí. Ai, amei. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.